Hoje pela manhã, irmãos, nós compartilhamos aqui a historinha, né, desse cateto aí, ó. Eu acho que essa não é a foto dele não, mas tá igualzinho. Um cateto chamado Chorão. Falamos hoje de manhã sobre a historinha desse cateto, muito interessante, porque nós estamos falando aqui sobre, né, o mês é o mês dos nossos compromissos, né, com quem nós temos tido compromisso. E nós estamos falando aqui sobre os 3 níveis de compromisso que nós precisamos ter. E o primeiro nível de compromisso que nós precisamos ter é com Deus e com a palavra de Deus. Tudo começa aí. A minha aliança, em primeiro lugar, tem que ser com o Senhor e com a sua palavra. Eu tenho que amar a palavra de Deus, eu tenho que amar o Senhor. Foi Ele que me resgatou. Nós contamos que o Chorão foi resgatado. O pessoal estava lá na fazenda, né? O sogro da Fabiana. Eles estavam lá na fazenda e viram um gavião rodando ali. E eles falaram: tem alguma coisa ali. Às vezes é um ninho de passarinho, alguma coisa. E aí então eles acharam esse filhotinho de cateto. E ele está bem pequenininho, sozinho, sem a mãe, sem irmãos. Não se sabe se a mãe foi morta, alguma coisa que possa ter acontecido. Ele estava ali sozinho. E ele ia ser morto por aquele gavião. E eles pegaram ele, né? Ele muito arisco, mesmo filhotinho, pegaram ele e cuidaram dele, amamentaram ele. E o caseiro lá chama, cara, esse não é meu celular não, né? Deixa eu desligar o celular. Pronto, vamos todo mundo desligar o celular aí, vai que o celular do pastor dá. Então, o Carlos caseiro cuidou dele. Irmãos, é uma gracinha, né? Ele seguindo o Carlos lá, o caseiro. Para onde o Carlos vai, ele está lá. Se o Carlos sai correndo, ele sai correndo também. Você viu os vídeos, Fabinho? Você viu? Viu, Miné? Se o Carlos sai correndo, ele sai correndo também. Se o Carlos consegue disfarçar assim e tapear ele e esconder, ele começa a chorar. Por isso o nome dele é Chorão. Ele começa a chorar. Irmãos, ele chora copiosamente. Como é que pode um negócio dele? Ele quer o Carlos. E eu fico pensando, que fidelidade àquela pessoa que o salvou. Que amor, que compromisso, né? E poxa gente, será que um cateto é mais fiel do que eu e você? Não pode. Quantas coisas, né, muitas vezes são mais fortes do que a nossa fidelidade, nosso compromisso com Deus. Nos tira da casa de Deus, nos tira dos pés do Senhor, nos tira da presença de Deus. Então eu compartilhei sobre isso, sabe, que nós precisamos voltar a esse primeiro amor que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Poxa, vocês fazem tantas coisas, mas vocês não me amam mais como me amavam antigamente. Volta ao primeiro amor, essa paixão, esse compromisso, a estar junto, estar aos pés, pertinho de mim, junto de mim. Se por um acaso o Senhor parece não estar presente, será que nós temos aquela atitude de dobrar os joelhos e chorar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu Te amo. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Então, querido, será que nós temos esse coração? Porque esse catetozinho aí, olha, o Chorão ele tem. Está dando um show em nós. E muitas vezes nós não temos esse compromisso, esse nível de compromisso com Deus. Nós deixamos as circunstâncias esfriarem o nosso coração, nosso compromisso com Deus. Nós deixamos muitas coisas nos fazer com que aquele compromisso que nós temos com Deus se esfrie, perca as forças. É onde vem o gavião. Ele vem, porque a Bíblia diz que o nosso adversário é como um leão ao derredor. Ele está ao derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Não brinque com o diabo. O Senhor está ao nosso redor, amém? Mas o diabo está ao derredor, esperando uma brecha. E se nós nos afastamos do Senhor, nós ficamos susceptíveis a Ele. Então o primeiro nível de compromisso que eu compartilhei é o compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Agora, eu quero falar do segundo nível de compromisso. O compromisso comigo mesmo. O compromisso comigo mesmo. Irmãos, porque se nós não cuidarmos de nós, quem vai cuidar? Se nós não nos amarmos, quem vai nos amar? Se nós não nos valorizarmos, quem vai nos valorizar? E mesmo que outras pessoas nos valorizem, se nós não formos curados, bate e volta.
Existem pessoas que você ama, ama, ama aquela pessoa, é um buraco sem fundo. Aquela pessoa, ela tem uma carência tão grande que nada supra aquela pessoa. Sabe por quê? Porque ela não consegue se aceitar, ela não consegue se amar, ela não consegue se valorizar, ela não consegue ter com ela um compromisso. E se nós não tivermos compromisso conosco mesmo, né? Se eu e você não formos compromissados com nós mesmos, nós vamos nos auto-sabotar, nós vamos ser os nossos próprios gaviões. Pior do que o diabo somos nós, irmãos. Todos os dias nós dormimos com o inimigo, somos nós mesmos, e a Bíblia chama da carne. A carne é terrível, esse inimigo que habita conosco. O apóstolo Paulo fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará de mim mesmo? Por isso ele diz: olha, eu levo a minha cruz, eu estou crucificado, para que Cristo possa viver em mim. Cristo possa viver em mim. Então, nós precisamos ter esse compromisso conosco mesmo. Estamos aí, olha, às beiras, né, de um resultado, de uma eleição, o futuro da nossa nação. E quantas vezes nosso coração fica aflito? A Bolsonaro vai ganhar, a Lula vai ganhar, quem vai ganhar? Fulano vai ganhar, Ciclano vai ganhar, quem vai ganhar? Irmãos, eu pergunto nessa noite: onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Onde está? Será que são os homens que vão cuidar de nós? Será que são as pessoas que têm responsabilidade? Por que há essa dependência tão grande das pessoas no governo? Porque as pessoas não mudaram a sua mentalidade. Não mudaram a sua mentalidade. Entendem que o governo tem que ser a mãe de todos, suprir a todos, dar às pessoas o que lhes falta. E nós tiramos os nossos olhos de Deus. O Senhor tem dado a mim, a você força, capacitação, amém? Tem nos dado inteligência, o Senhor é conosco. Nós precisamos botar o pé nas águas, nós precisamos acreditar mais em nós mesmos, porque o Senhor acreditou em nós. Deus acreditou em nós, sim ou não, irmãos? Ele acreditou ao ponto de investir o que em nós? O que Ele investiu em nós? O seu único filho. O seu único filho. Então, primeiro, amar o Senhor de toda a nossa força, nosso entendimento, nosso coração, a nossa alma. Mas segundo, e nós vamos falar sobre isso no terceiro, que é amar o próximo. Mas é amar o próximo como, irmãos? Como a nós mesmos. Como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu posso ajudar alguém se eu não valorizo quem eu sou em Deus? Todas as vezes que eu entendo o meu valor, aí eu vou entender o valor do outro, e eu vou ajudar o outro, eu vou abençoar a vida do outro. Então nós precisamos dessa mudança de mentalidade. Não fique pensando o que o Estado pode fazer por você, o que essa nação pode fazer por você. Kennedy já dizia: não pergunte o que essa nação pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer por essa nação. O que você pode, quantas vezes nós ficamos falando: o que o pastor pode fazer por mim? O que essa igreja pode fazer por mim? O que o fulano pode fazer por mim? O ciclano? Irmãos, nós temos espírito de sanguessuga. Olhamos para as pessoas no desejo, no afã de que elas façam alguma coisa por nós. Nós precisamos mudar essa mentalidade. O que eu posso fazer em favor das outras pessoas? Mas esse é o terceiro nível de compromisso. Mas antes, vem o compromisso comigo mesmo. Compromisso comigo mesmo. Deixa eu falar um negócio para você. Não adianta você ficar falando assim para as pessoas assim: ora lá por mim, viu? É o crente 6 horas, 6 horas lá por mim. Crente 6 horas lá por mim, viu? Lógico, podemos orar? Com certeza podemos orar. Mas irmãos, a responsabilidade primeira da oração pela sua vida é sua. É sua. É minha. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É minha. Nós precisamos dobrar o nosso joelho. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Nós precisamos clamar por nós, falar: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso ter esse compromisso comigo. Eu não posso deixar o outro estudar por mim. Eu que tenho que estudar, irmãos. Sou eu que tenho que estudar. Agora vocês estão entendendo? Então, meu pai, como nós precisamos mudar essa mentalidade. Passa de ano, porque fica colando, é o outro que estuda por ele.
vai ser um excelente profissional, né, irmãos? Ser um excelente profissional. Então, assim, muitas vezes somos nós não temos esse compromisso conosco, de investir nas nossas vidas. Coloca a mão no seu coração, fala assim: eu sou o meu maior investidor. Não tem ninguém que possa investir, lógico, depois do Senhor, não tem ninguém que possa investir na sua vida mais fielmente do que você mesmo. Para de ficar, olha, rodeando o toco. Bota o pé nas águas, marcha. O povo está lá clamando, fala: e agora, Deus, o que vai acontecer? O mar vermelho, o Senhor fala: levanta, marcha. Irmãos, se nós não tomarmos alguma posição, o que adianta o Senhor abrir o mar vermelho, se nós não nos levantarmos e atravessarmos? Quantas coisas Deus já tem feito, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Então, o segundo nível de compromisso é comigo mesmo. E aí eu preciso entender 3 coisas aqui, para que eu seja ativado, para que haja um compromisso sério de mim comigo mesmo. Eu preciso entender 3 coisas. Qual é a visão que norteia a minha vida? Qual que é a missão que norteia a minha vida? E qual que é o propósito que norteia a minha vida? Diga comigo: visão, missão e propósito. Então nós vamos falar sobre essas 3 coisas aqui nessa noite, se o Senhor nos permitir. Visão, missão e propósito. O que é uma visão? O que é uma visão? Visão é onde eu quero chegar. O que é que eu quero alcançar? Precisa estar claro isso para mim. O que eu quero para a minha vida? Se eu não tenho isso, então eu estou completamente perdido. É o que Jesus falou: um cego guiando o outro cego. Quem que vai cair no buraco? Ambos cairão no buraco. Quantas vezes nós estamos colocando o nosso destino nas mãos de outras pessoas? E a primeira coisa que nós precisamos nas nossas vidas é visão, abrir os nossos olhos. Jesus veio para dar vista aos, não é só natural, irmãos, é principalmente o que? Espirituais. Porque quantas vezes nós estamos cegos espiritualmente, não conseguimos enxergar um passo na nossa frente, um palmo na nossa frente. Visão, onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? O que eu almejo? O que eu desejo? O que me faz acordar? Visão. Segunda coisa, missão. Quando eu tenho uma visão clara, a missão surge, porque a missão é como eu vou chegar lá. Como que eu vou alcançar essa visão? Como que eu vou alcançar aquilo que está claro diante dos meus olhos? E o que é o propósito? O propósito é o sentido. É o sentido. Isso precisa fazer sentido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso precisa fazer sentido. Não pode ser qualquer coisa. Não é a beleza da visão que revela a sua qualidade, porque senão Jesus tinha caído na proposta do diabo. A Bíblia diz que ele mostrou para Jesus os reinos desse mundo e toda a sua riqueza. Agora, eu pergunto para você, faz sentido? Era isso que Jesus estava atrás? Ou ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido? Não faz sentido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, a visão de Jesus muitas vezes era a cruz, presta atenção. Por quê? Não é porque ele quer a cruz, não é porque ele é masoquista. É porque ele sabe que através daquele preço, ele vai conquistar a visão do coração do Pai para a vida dele. Quantos estão entendendo? Aí tem um propósito, tem um sentido. Eu preciso ter um sentido. Isso tem que ter um sentido, isso tem uma razão. Então tem um autor chamado Simon Sinek, que ele vai escrever um livro chamado assim: Comece pelo porquê, a razão das coisas. Comece pelo porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou mexendo com isso aqui? Por que eu estou mexendo com esse celular? E você vai entendendo a razão das coisas. Porque senão tudo vai perdendo a razão, o propósito, o porquê daquilo. Então, voltando aqui para Jesus, né, que é o nosso referencial, é a pessoa que nós precisamos seguir de todo o coração. O autor de Hebreus fala: tendo os olhos voltados para Ele, autor
autor e consumador da nossa fé, qual que é a visão de Cristo Jesus, irmãos? De uma forma muito simples, a visão de Jesus é o reino de Deus. O que Jesus enxerga? O reino de Deus. O que está na boca de Jesus? O reino de Deus. Qual que é o início da pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Então, ele está falando para o povo se arrepender, porque tem uma visão, é o reino. O que Moisés chegou e falou para o povo? Há uma terra prometida, que mana leite e mel. Deus tem um lugar para vocês, onde Ele vai reinar, onde Ele vai governar, onde Ele vai habitar no meio de vocês, onde haverá um só Deus e um só povo. Vocês serão o povo de Deus, a família de Deus. E Moisés começa a pregar para aquele povo a visão, é o reino de Deus, o Senhor reinando sobre nós. Então o que existe na cabeça de Jesus? O reino de Deus. O que Ele veio implantar no meio do seu coração? O reino, a visão do reino. Que reino é esse? Um reino de paz, de justiça, de alegria do Espírito Santo, um reino que está firmado em valores eternos. Então essa é a visão do Senhor Jesus. O que Ele ensina para nós orarmos? O que Ele ensina para nós orarmos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, venha a nós o teu reino. Jesus fala para eu e você, vamos orar, Pai, venha o teu reino. Isso precisa estar claro no nosso coração. Quando você fala sobre escatologia, um dos pontos principais de escatologia se chama milênio. E o que é o milênio? Que aparece lá em Apocalipse capítulo 20. O que é essa palavra milênio? Milênio é o período onde o reino de Deus será estabelecido nessa terra, porque essa terra nunca experimentou de forma plena o reino de Deus, nunca, irmãos. Apenas no início, num lugar específico chamado Éden. O reino de Deus estava ali, mas infelizmente, ao invés de cultivar, plantar e cultivar, estender o reino de Deus por toda a terra, o que Adão fez, irmãos? O que ele fez? Ele desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tudo que era o projeto da implantação do reino de Deus, se perdeu, até que Cristo Jesus veio. O que Cristo Jesus veio fazer? Não é só me resgatar, presta atenção, o nosso resgate é só o princípio do propósito, porque nós estamos perdidos, mas o que Jesus veio fazer é nos trazer de volta para o reino, e Ele nos transportou do império das trevas para onde, irmãos? Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar um aplauso a Ele bem forte? É o reino de Deus, é o reino de Deus. E olha, depois que essa terra experimentar por um milênio, ou um dia do Senhor, porque para o Senhor um dia são como 1000 anos para nós. Quando essa terra experimentar do milênio, aí virão novos céus e nova terra, porque essa terra nunca experimentou. Ele falou assim, nós brasileiros precisamos entender o que é mentalidade de reino. Nós não temos essa mentalidade de reino.
perdido. É a nossa situação no Egito. É como nós estamos, muitas vezes, cativos, mentalidade de escravos, subjugados por Faraó. Aí você fala, eu já me converti, pastor Carlinhos, mas muitas vezes o Egito saiu de dentro de nós. Nós temos uma mentalidade de escravos. Irmãos, por que vocês acham, eu não vou falar nome não, senão daqui a pouco eles encaminham para ele. Por que você acha que esse candidato aí, que está pleiteando o cargo de presidente da nação brasileira, que é uma vergonha para nós, eu fico com tanta vergonha, irmãos, eu não fico com raiva, eu fico com vergonha, eu falo assim, nossa, que vergonha, Jesus. Por que esse camarada tem tanto voto, irmãos? Mentalidade de escravo. Porque o povo quer quem cuida deles. O povo não quer plantar. O povo não quer enfrentar gigantes. O povo quer sombra e água fresca. E aí fica na mão de Faraó. E se nós queremos mudar isso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, precisa libertar as nossas vidas. Ele precisa nos libertar. Quantos querem ser libertos? Em nome de Jesus. E essa libertação começa na minha vida, na sua vida. É uma mudança de mentalidade. E a missão de Jesus foi essa. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar o quê? Minha vida em resgate muitos. Essa é a missão. Quantos querem resgatar essa nação? Então bate no peito de novo, fala assim, começa comigo. Irmãos, o resgate de uma nação começa na minha vida, na sua vida. Começa em mim, em você. O que adianta nós falarmos para as pessoas deixarem de ser escravos, se muitas vezes nós somos? Nós somos escravos dos nossos hábitos, dos nossos costumes, das nossas mesmices. E a terceira coisa, que o propósito de Jesus, o que era o propósito dele? Qual que é a razão de vida dele, irmãos? Qual que é a razão de vida dele? Fazer a vontade do seu? Ele virava para os discípulos e falava assim, a minha comida, a minha fome, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar toda a sua obra. O sentido da vida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Escuta aqui, isso foi justamente o que Adão não fez. Porque Adão, ao invés de fazer a vontade de Deus, ele fez o qual, irmãos? A sua vontade. Então, se nós queremos um reino de Deus, qual que é a segunda parte da oração? Venha o seu reino e o que, irmãos? Seja feita a tua vontade. Você está disposto a abrir mão da sua vontade pela vontade de Deus? Quantos estão dispostos a abrir mão da sua vontade? É um ótimo negócio, irmão. Sabe por quê? Porque a nossa vontade só nos leva para o buraco. A nossa vontade só nos leva para a miséria. A nossa vontade só nos leva para a pobreza. A nossa vontade só nos leva para os laços do inferno, do diabo. A nossa vontade é maligna. Os caminhos do homem parecem perfeitos aos seus olhos, mas o final dele é final de morte, é caminho de morte. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Esse era o sentido, era a razão que levava Jesus a acordar. Falar assim, qual que é a vontade do meu Pai? O que eu preciso fazer? Qual que é a tua vontade? Qual que é o teu desejo? Fecha os teus olhos essa noite. Pergunta para Deus, Senhor, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu realize? Começa a perguntar para o Senhor, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual que é o teu sentido para mim? Sentido da minha existência, razão da minha existência, de eu respirar. Por que eu respiro? Qual que é o propósito, meu Deus? Qual que é a minha razão de existir? Abre os teus olhos, olha para mim um pouquinho aqui, presta atenção. Quando Deus levanta um profeta chamado Jonas, coloca na boca dele a palavra de Deus, o que Deus deseja de Jonas? Que Jonas faça a sua vontade, a vontade de Deus. E naquele momento Deus lança um desafio para ele, Jonas, agora sai de Israel e vai até Nínive e prega lá para aquele povo, que eu vou destruir aquele povo, vocês vão se arrepender. E a Bíblia diz que Jonas foi, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas foi, mas para fugir da presença do Senhor. Pegou um barco, foi para Tarsis, foi para longe daquele lugar. Irmãos, ele sai não só do propósito, mas ele não está cumprindo a missão. E o que vem? Uma grande tempestade. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Por quê? Porque quando nós perdemos o propósito, a razão de existir, quando nós saímos da missão, o que nos resta é a morte. E tem muita gente viva, mas morta já.
no seu espírito, na sua alma, porque perdeu razão. O que ele estava fazendo dentro do barco? O que ele estava fazendo dentro do barco, irmão? O que ele estava fazendo? Dormindo, porque essa é a atitude daquele que perde o propósito, a razão. Ele estava dormindo. E muitas pessoas estão assim. E ele ia morrer, até que Deus sacode aquele barco, sacode e fala: vamos ver se tem alguma chance aí de acordar, que o Senhor possa sacudir a minha vida e a sua vida, irmão, para nós acordarmos a tempo, senão nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E a pergunta nessa noite, né? Eu estou comprometido mesmo comigo? Eu estou mesmo comprometido? Eu tenho um compromisso comigo? Jesus veio me salvar, mas quem pode recebê-lo como Senhor Salvador sou eu. Sim ou não? Ele veio me salvar, mas se eu quiser eu vou para o inferno. Eu e você, a nossa resposta vai fazer toda a diferença. O que adianta Jesus abre as portas e eu não entro? O que adianta Jesus traz o escape, mas eu não acesso aquilo que Ele me concedeu? Ele derrama o Espírito Santo, mas o coração está fechado. Então a pergunta é: eu tenho compromisso comigo mesmo? A pergunta é: onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? A outra pergunta: o que eu tenho feito para chegar nesse lugar? E a última pergunta: por que eu quero chegar lá? Razão, sentido. Essas perguntas precisam queimar nosso coração. Onde que eu quero chegar? Presta atenção. Se nós não tivermos uma visão clara, não tem razão de nós acordarmos. Nós vamos acordar por acordar. Essa é a minha vida antes de converter. Eu tinha por volta de 17 anos quando eu me converti, 17 anos de idade. Eu estava terminando o colegial e eu olhava para a minha vida e falava assim: o que eu quero de mim? Eu não sei. Eu comecei a entrar em depressão. Eu aproveitava, chegava sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, custava chegar sexta-feira, a gente já dava o calote aqui nos professores de sexta-feira. Ninguém entrava dentro da sala de aula, eu estudava aqui no Polivalente. Ninguém entrava. Todo mundo lá no portão esperando os colegas chegar. Opa, hoje não tem aula. Aí, porque se não tivesse aula não dava para botar falta para todo mundo. Aí fazia aquele boicote. Sexta-feira não tinha aula. Tinha aqueles caxião, irmãos. Aqueles caxião. Queria bater neles assim. Eu vou estudar. E eram os mais certinhos. E nós é que estávamos errados. Saímos, badernávamos, bebíamos, fazia as vaquinhas, comprava as bebidas. Sexta-feira, sábado, pauleira. Aí domingo, irmãos, ia chegando aí por volta de 5 horas da tarde, eu queria morrer. Aí eu parava e pensava assim, lá no fundo da minha casa, no quintal lá de casa, nós morávamos numa meágua, que a miséria de vida, eu olhava assim, tinha até um ferro velho do lado assim, eu olhava e falava assim: que diferença que eu tenho desse ferro velho? Que bagunça que é essa da minha vida? Aí eu pensava assim comigo: que é isso? É viver de segunda a segunda, amanhã ou depois eu tenho que fazer uma faculdade, porque senão não tem que comer. O que é isso? Para que é isso? O que eu estou vivendo? E quando eu não tenho uma visão clara da minha vida, irmãos, eu vou perdendo sentido, razão de viver. Por isso que Jesus vem abrir os nossos olhos, vem nos dar uma razão, uma visão, um propósito. A nossa visão está no tempo, mas ela transcende o tempo. Nosso coração está na eternidade. Quantos querem chegar na eternidade? Nosso coração está na eternidade. Quantos enxergam o trono de Deus, os anjos de Deus? Quantos têm a visão de Isaías? Eu vi o Senhor no alto sublime trono, as orlas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas. Deixa a visão do reino de Deus entrar no seu coração aí, deixa a visão do reino de Deus entrar, porque ele diz assim: eu vi o Senhor assentado aonde? Num alto e sublime trono. Deixa o reino de Deus tomar conta do teu coração. Isaías olhou para aquilo e falou assim: meu Deus do céu, o que é isso aqui? Ele viu serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros. O que eles clamavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quantos conseguem ver a terra sendo tomada pela glória de Deus? A terra não está destinada ao diabo, a terra está destinada à glória de Deus. Só você que recebe um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, nós precisamos, irmãos, ter a visão do reino. E o que Jesus falou? Ide, fazei discípulos. Em que lugar? Em todos os lugares, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O que é isso? Missão. Missão, porque quando eu sou tomado por essa visão, aí eu entro na missão. Eu não quero, quando eu me converti, eu falei assim, gente, isso é bom demais. Eu não quero isso só para mim não. Levei minha irmã, minha família foi se convertendo, os meus cunhados foram se convertendo, os meus sobrinhos foram se convertendo. Você sabia que essa igreja aqui começou praticamente com a minha família, né? Por isso que o pessoal me chama de Tio Carlinho, porque os jovens me chamavam todos de Tio Carlinho, era tudo praticamente da minha família. Aí os jovens que iam chegando, e ouvia aqueles jovens me chamando de Tio Carlinho, não sabia que eu era tio deles mesmo. Aí fala, o Tio Carlinho, todo mundo me chama de Carlinho. Esses dias, acho que foi sexta-feira, eu ganhei uma camiseta do Felipe, né, uma camiseta do Brasil. Aí atrás, o que está escrito? Tio Carlinho. Um dia eu vou vir com essa camiseta aqui. Então, irmãos, aí isso queima no meu, quando essa visão queima no meu coração, quando Cristo é tudo para mim, quando eu enxergo Jesus, então entra a missão. Eu quero levar isso, eu quero transferir isso, eu quero abençoar isso, eu quero fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho aprendido com Cristo Jesus. E o que vai acontecer? Ele vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos, porque o propósito da minha vida é agradá-lo, o propósito da minha vida é conhecê-lo, o propósito da minha vida é estar nele, o propósito da minha vida é fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que nenhum se perca. Pastor Luiz, ele compartilha o seguinte, olha, o que adianta no final da nossa existência, quando nós chegarmos na presença de Deus, aí você fala, aí o Senhor pergunta para você, o que você tem nas mãos? O que você trouxe para mim? Aí você chega para Deus e fala assim, está aqui, Senhor, eu fiz para o Senhor um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate, e é dos bons, hein? Aí Deus olha o bolo de chocolate e fala assim, não, meu filho, bonito mesmo esse bolo, mas eu não sabia, você não sabe que eu gosto de baunilha? Eu gosto de baunilha, não gosto de chocolate, mas não tem problema não vamos desperdiçar, eu vou dar para o Miguel. Irmãos, como é que você vai se sentir? Frustrado, sim ou não? Tem gente que está enrolando a sua vida, fazendo coisa que não foi Deus que te pediu para fazer. Deus nunca te pediu para fazer bolo de chocolate. Aí você já vai chegar para Deus, está aqui o bolo de chocolate, Deus não pediu para você fazer aquilo. Quantos querem conhecer a vontade de Deus? Realizar toda a sua vontade. Então nós precisamos fazer essa pergunta todo o tempo para as nossas vidas. Olha só, esse texto aqui está escrito no livro, né, de Alice no País das Maravilhas. Aí lá no livro ela pergunta, lá no livro o autor do livro, né, esqueci o nome dele, o autor do livro, ele fala assim, ó, Levis, né, Luiz Levis, parece que escreve Levis, alguma coisa. Aí ele escreve assim, ó, Alice perguntando para o gato, né, como é que chama? Cheshire, pergunta para o gato assim, ó, você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Qual que é o caminho que eu devo tomar? Aí ele pergunta para ela, né? Ele fala assim, ó, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Disse o gato para ela, né? Aí ela fala assim, ó, mas eu não sei para onde eu quero ir, disse Alice. Aí ele vai responder para ela assim, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Quando nós não temos direção, o diabo manipula a nossa vida. Qualquer caminho serve. Quantos creem que Jesus é o caminho? Ele é o caminho. Eu preciso ter isso claro na minha vida. O que eu quero? Deixa eu falar um pouquinho sobre missão aqui, ó. Falar um pouquinho sobre missão e aí a gente termina. Depois a gente fala um pouquinho sobre propósito. Missão é o que eu devo fazer para chegar lá, naquela visão que está queimando meu coração. O que eu devo fazer para chegar lá? Essa é a missão. Então eu devo transformar a visão em missão
e sair da utopia para que aquilo se transforme em uma realidade. Porque muitas vezes a visão é uma utopia, ué. A visão é um sonho. Por exemplo, José chega para os irmãos e fala assim: eu sonhei. O que você sonhou? Vocês todos se prostravam diante de mim, irmãos. Eles queriam matar José. É uma utopia. Aí ele fala assim: eu tive outro sonho. Agora as estrelas, o sol e a lua que se prostram diante de mim. Aí o pai apelou, fala assim: não, mas agora não, agora. Então, muitas vezes a visão, irmãos, a visão é utópica. A visão é uma coisa assim: que é isso? E quando você compartilha com uma pessoa que não está preparada, a pessoa só vai te criticar. Então deixa Deus colocar uma visão grande no seu coração, amém? Deixa o Senhor do impossível colocar visões grandiosas na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu falar um negócio, você é um líder de célula, você é um líder de célula, sonha, tome essa cidade no seu sonho, comece a sonhar, fala: meus discípulos vão encher essa cidade, eu vou tomar essa, eu vou encher essa cidade de célula para tudo quanto é lugar. Aí alguém vira para você e fala assim: rapaz, tem 2 gatos pingados na sua célula, acorda meu filho, acorda. Mas isso é o diabo, que muitas vezes imprime isso no nosso coração e quer nos fazer como José, nos enfiar lá naquele poço lá, para matar os nossos sonhos. O pessoal do louvor pode subir. Deixa eu te explicar. Deixa Deus botar sonho grande no seu coração. Quantos estão entendendo, irmão? Deixa o sonho ser grande. O sonho tem que ser grande, mas presta atenção. Começa pequeno. Amém? Sabe por quê? Porque se não começar, nunca deixará de ser o quê, gente? Um sonho. Você às vezes quer ser um grande empresário. Seja o melhor funcionário agora, ué. Qual o problema? Porque aprendendo a servir, que você terá a maior habilidade de liderar. É aprendendo a ser liderado, aprendendo com as pessoas. Senta com o seu patrão, escuta ele, para de ficar dando bronca, para de ficar ranzinza com o seu patrão. Ao invés de ficar contra o seu patrão, senta, aprende com ele. Aprende com ele. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Seja humilde. Como é que você conseguiu fazer isso aqui? Seja humilde, aprende. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que pensa grande e quer começar grande e não sai do lugar. Não sai do lugar. Missão é dar o primeiro passo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Missão é dar o primeiro passo. Repita comigo: missão é dar o primeiro passo. Sim ou não? Se eu não der o primeiro passo, vai se tornar realidade? Não vai, gente. Porque eu tenho um sonho, pastor. O que você tem? O que você sonha? Não, sonho com uma família bonita, viu? Os filhos e tal. E quem é? Você está apaixonado por quem? Não sei não, deixa com Deus. Não deixa com Deus não, irmão, dá o primeiro passo. Fala: Senhor, abre os meus olhos aí, eu quero saber quem que é a minha companheira. Eu quero saber. Tem gente que fica só lá no quarto: oh Deus, me dá minha família, me dá minha família. Não, meu irmão, você tem que olhar também. Cadê a Rebeca? Cadê a Rebeca? Jesus, abre os meus olhos, fala para mim, né? Dá um primeiro passo. Oh querida, que bênção, seja amigo dela, porque se não der nada, pelo menos você vai desenvolver o quê? Uma amizade, ué. Você desenvolveu uma amizade, nós precisamos ser amigos. Não deu certo, pastor, mas pelo menos foi amigo. Agora, nem amigo não é, fica só aquela paixão platônica, ela lá e eu aqui, ela lá e eu aqui. Quando vai se tornar realidade? Nunca. Eu estava lá no Instituto Bíblico, irmãos. A Sandra entrou dentro da sala de aula, era o 2º semestre, né? Eu já tinha um semestre na frente dela. Ela chegou dentro da sala de aula em agosto, 2º semestre. Chegou dentro da sala de aula, eu ficava sentado lá na frente e tal. Eu acho que foi o Carlos Matos, né? Te apresentou. Foi o Carlos Matos falou assim: gente, eu quero apresentar ali para vocês a Sandra. Ela estava lá no fundo lá, né? Ela era muito tímida, ela tinha um cabelão, irmãos. O cabelão era o triplo desse cabelo. E ela pegava esse cabelão, ela tinha um cabelo assim, eu botava assim na frente, porque ela era tímida, né? Mas coitada dela, foi esse cabelão que entregou ela para mim. Eu fiquei apaixonado naquele cabelo. Oh Jesus!
Irmãos, quando eu olhei para trás e vi aquele cabelo, era um cabelo assim negro, né? Descendo assim, eu falei assim: Jesus amado, apaixonei, né? Apaixonei, meu Deus do céu. Agora, presta atenção, se eu nunca tivesse me aproximado dela, ia acontecer alguma coisa, irmãos? Não ia acontecer nada, muito pelo contrário, já tinha 3 gavião querendo dar o banho. Mas eu me aproximei assim, querendo dar um chaveco, um 7-1, não, eu me aproximei querendo ser amigo mesmo dela, né? E eu falei para ela: e aí, né, de onde você é? Ah, eu sou lá de Porto Alegre, estou lá em Salvador, morando com meu irmão, e agora vim fazer isso. Ai, que bênção, seja muito bem-vinda, né? Eu tenho certeza que esse aqui é o lugar que Deus preparou para você. E olha, se você precisar de alguma coisa, eu já estou aqui esse tempo aqui, conta comigo, nós estamos aí. Eu fui o primeiro a sentar com você e conversar com você, sim ou não? Olha aí, eu fui o primeiro a sentar e conversar. Eu dei um primeiro passo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que dar um primeiro passo. Você fala: pastor, ela nem me deu bola. Olha, irmãos, às vezes não é ela, às vezes não é aquela pessoa, mas pelo menos você saiu da sua zona de conforto. Sim ou não, Marcelinho? Saiu da sua zona de conforto. Sim, pastor Garninho, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser aquele homem assim, cheio do Espírito Santo. Quanto tempo você tem gastado na presença do Senhor? Você tem buscado: pastor Garninho, eu oro, mas assim, eu não sinto, mas não é para sentir, irmãos, é para semear. A Bíblia diz que enquanto nós estamos semeando, o que nós sentimos muitas vezes é cansaço, é dificuldade, é luta, é dor, é problema. Você fala assim: quanto mais ora, mais assombração aparece, né? Mas você está semeando, você está saindo da sua zona de conforto, você está transformando a visão em missão. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus, porque o seu compromisso tem que ser não só com Deus, mas com você mesmo. Se você não fizer nada, quem vai fazer, meu irmão? Quem vai fazer? Por você. Dê o primeiro passo. Faça como Davi, né? Eu não sei quem que brinca, fala assim, não sei se era o pastor Paulo Júnior que falava assim: o leão vai morrer ainda que seja engasgado com a minha orelha, vai morrer. Eu mato esse leão hoje, ainda que eu seja engasgado com a minha orelha, mas vai morrer esse leão. Você acha que Davi, quando matou o leão e o urso, ele saiu daquela batalha que ele teve com o leão e com o urso? Que jeito, irmãos? Roupinha passadinha, não é verdade? Roupinha passadinha, sem uma poeira. É assim que ele chegou? Sem um arranhão. E a gente fica desse jeito, pensando que é assim, irmãos, ele deve ter chegado tudo arrebentado. Chegou tudo arrebentado. O pai dele falou: o que é isso? Eu lutei. Ele lutou contra o quê? Contra um leão. O pai devia ter regalo. O que é isso? Você está doido? Não, mas ele ia tomar o meu cordeiro. Não deixo. Não deixo. Sangue nos olhos. Deus quer que eu e você transformemos a visão em missão. Nós precisamos, irmão, nós precisamos mexer aí, sair da zona de conforto, mexer os nossos ossos, pedir para o Espírito Santo: me lubrifica aí, Espírito Santo. Eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar parado, eu não posso deixar a vida passar, eu não posso deixar nem a vida me levar. Eu não sei se foi Napoleão Hill que falou, né? Não sei se foi eu que falou, que nós precisamos estar no leme da nossa vida, na direção da nossa vida. Você é o capitão do seu barco, você é o capitão do seu destino. É essa a frase? Quem que é? Você lembra, Marcelinho? Você é o capitão do seu destino. O leme está nas suas mãos. Não deixa ninguém tomar conta, não, amém, irmãos? Porque é a sua vida. Onde você está levando a sua vida? Para onde você está levando a sua vida? Traga a sua vida aos pés do Senhor. Primeira coisa que você precisa fazer: traga ela aos pés do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, estás aqui. Vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero fazer uma oração por você em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Com a melodia, Espírito Santo, Espírito Ele Santo. me encontrou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me cercou com uma canção Meu Pai, meu Pai, meu Pai. que me libertou dos meus inimigos. Santo, Santo, Santo. Dos meus medos me Espírito salvou. Declare nessa noite: Eu não sou mais escravo do medo. O que eu e você somos? Eu sou filho de Deus. Ei! Eu não sou mais
do medo. O que nós somos? Eu sou filho de Deus. Deixa essa unção tomar conta da tua vida, essa identidade de filiação. Deixa isso tomar conta do teu coração. Você tem uma identidade. Antes de nascer, Meu Pai amado, escolhido fui. você foi escolhido por Deus, meu Por meu amado. nome Ele te escreveu. me chamou. Ele te escreveu lá no livro da vida. De novo nasci em sua família. Meu Deus, meu Deus. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. Ei, o que eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. O que eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Deixa o Espírito Santo colocar isso Eu no seu sou coração. filho É isso que você é. de Deus. Foi para isso que você nasceu. Eu não sou mais escravo do medo. Essa nação é do Senhor. Eu sou filho Essa nação é do Senhor. de Deus. E ela vai ser tomada pelos filhos de Deus. Ela vai ser tomada pelos filhos de Deus. Ela vai ser tomada por você, meu amado. Padrão de excelência. Shiparamamamaye. Agora posso cantar. O que eu sou? Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Meu Pai amado Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. O que você é, meu amado? Eu sou filho de Deus. O que você é? Eu sou filho de Deus. A unção de Deus está nesse lugar. Está sobre a sua vida. O Senhor está levantando você com uma nova mentalidade. A transformação da nossa nação e da nossa geração começa na sua vida, na minha vida. Deus está querendo implantar no meio do seu coração a mentalidade de reino, a mentalidade de nobreza. Não importa se eu e você moramos num casebre, não importa se eu e você moramos na montanha ou no vale. A mudança não é externa, a mudança é interna primeiro. A mudança precisa acontecer dentro de nós. E Deus te chama para ser príncipe. Deus te chama para ser filho do rei. E eu não conheço outro filho do rei que não seja príncipe e princesa. Você é um príncipe e uma princesa. A mentalidade do rei está dentro de você. A mente de Cristo está dentro de você. O sangue da nobreza está dentro de você. Você é sangue azul, meu amado. Você é sangue nobre. E se você toma posse, dê um aplauso bem forte a Ele essa noite. Santo! Aleluia, aleluia, aleluia. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, diga: Senhor, a minha primeira decisão, meu primeiro passo
Minha primeira missão é colocar o meu coração aos teus pés. É aí que eu sou mais que vencedor. Eu declaro: tu és o meu Deus, eu sou o teu filho, e eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, para todo sempre. Amém. Antes de nós irmos embora, tem alguém aqui que está entregando a sua vida para Jesus? Levante sua mão bem alto, que eu quero abençoar você. Tem alguém que você está tomando essa decisão, falar: minha vida é dele, eu quero ele, eu quero entregar meu coração para ele, esse é meu destino, essa é a minha visão. Tem alguém? Se tem alguém, eu quero orar por você. Então, se não tem ninguém, dê um abraço ao seu irmão, fala para ele: você é filho do rei, você é filho do rei. Opa, chama lá para mim que eu orar. Pode ir lá, Cleide, pode ir lá, chama lá, eu quero orar por ele. Tem alguém? Vem cá, eu quero orar por você. Vem cá que eu quero fazer uma oração por você, rapidinho, vem cá que eu quero orar por você. Os demais irmãos, vamos orar aqui por eles antes da gente ir embora. Aqui, olha que bênção. Tem mais gente? Pode vir. Você que está falando: ô Jesus, eu quero o Senhor. Vem cá, meu irmão, ô abençoado. Glória a Deus, olha que bênção. Como é que são os nomes mesmo? Meu é Josivane. Josivane. Thaisa? Thaís. Josivane, Thaís. Josirã, Josivane e Thaís. Que bênção, que alegria. Eu falei seu nome certinho? Falei? Pai, eu quero orar por eles. Fala comigo assim: Jesus, meu coração é teu e eu sou do Senhor para sempre. Toma minha vida em tuas mãos. Me dá um futuro, uma esperança, um destino. Faz do meu coração a tua casa. Mora nele para todo sempre. Amém. A partir de hoje, o Senhor ouviu a oração e respondeu. O coração de vocês é dele, amém? Vocês vão tomar dele? De jeito nenhum, né? Além disso, ele está colocando vocês num lugar de excelência, que é na família dele. Todos vocês aqui fazem parte dessa família, amém? Então olha para trás, olha aí que família linda que vocês têm. Olha que coisa linda, maravilhosa, que bênção. Aleluia, aleluia. Vem cá dar um abraço nelas aqui, nele aqui. Olha o Josirã aí, dá um abraço no seu irmão, fala para ele aí: olha, vamos reinar com Cristo. Deixa o Senhor Jesus transformar a sua vida de dentro para fora. Dá um abraço, tem uma semana de